Boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui a dar-vos as boas-vindas a este webinar, organizado no âmbito do projeto CLOSER, Close to Resources Recovery. Trata-se de um projeto financiado pelo programa EEA Grants, que o LNEC desenvolve juntamente com a APA e o INPIC. O LNEC é uma instituição de investigação, desenvolvimento e inovação em engenharia civil, cuja missão inclui o apoio a instituições no desenvolvimento de políticas públicas relacionadas com o seu âmbito de atividade e também o apoio à indústria da construção, através da condução de atividades de normalização e regulamentação e também do desenvolvimento de novos produtos e soluções para a construção. Neste contexto, as preocupações ambientais, como é óbvio, têm vindo a surgir como cada vez mais relevantes e o LNEC tem desenvolvido muitos estudos em parceria com diversas entidades públicas e privadas para a melhoria da eficiência de recursos na construção. A este propósito, gostaria de destacar, por exemplo, o desenvolvimento de especificações para a utilização de resíduos de construção e demolição em diversas aplicações em conjunto com a APA e a pedido da APA. Temos, no entanto, a necessidade cada vez mais de melhor valorizar, de aumentar a taxa de incorporação de materiais reciclados e de diminuir também a quantidade de materiais que têm que ser reciclados. Isso implica, ou seja, melhorar a reutilização dos materiais. Isso implica uma melhor separação dos materiais logo desde o início, para além de uma concepção a montante da construção para minimizar, no fundo, a criação de resíduos. O projeto CLOSER é um projeto que pretende dar um contributo importante nessa área e portanto, na área da economia circular, através da implementação de auditorias de pré-demolição de edifícios. Este webinar pretende, portanto, introduzir no nosso meio técnico estas preocupações, trocar ideias e experiências relevantes para o tema e eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a todos os que participam ativamente neste evento, que fazem apresentações e também às pessoas que participam na mesa redonda e, em particular, deixar aqui um cumprimento especial para o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Engenheiro Mineiro Aires, e para a Engenheira Josefina Lindblom, da Comissão Europeia. Desejo-vos a todos um ótimo evento, e agradeço a presença de todos e também todas as vossas contribuições e, com isto, passava a palavra ao próximo orador. Muito obrigada e um bom webinar. Agora de seguida à nossa mesa redonda, que vai ser moderada pela engenheira Isabel Martins, que é a coordenadora deste projeto e também investigadora auxiliar do Departamento de Materiais do LNEC, e também pela engenheira Mafalda Mota, que já ouvimos aqui hoje e que já foi apresentada. Esta mesa redonda vai abordar o tema de aumentar a consciencialização para a demolição responsável dos edifícios e conta com a presença da engenheira Ana Carvalho, que é a vice-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, com o engenheiro Carlos Mineiros Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, com a Josefina Lindblom, que acabámos de ouvir, e também com a engenheira Maria Ramalho, que representa o Sistema de Gestão Ambiental da empresa Casais Engenharia. Boa tarde. Vamos então dar início à nossa mesa redonda. Gostaria de começar por agradecer a todos os membros deste painel que se disponibilizaram a passar aqui agora a próxima hora e a responder a algumas questões. E começando por esta questão toda relacionada com a economia circular, a questão da circularidade não é uma questão nova. Todos nós sabemos que na natureza o ciclo da água e o ciclo do carbono, como exemplos, já existem desde sempre. E agora tem sido estendida à utilização de outros bens. No entanto, para que nós consigamos aplicar como deve de ser estes novos modelos de economia circular, é sem dúvida necessário envolver as pessoas. As pessoas são realmente o ponto fulcral para conseguirmos
avançar e implementar esta transição para a economia circular. Neste contexto, começaria por perguntar ao engenheiro Carlos Mineiro Aires como é que a vaga de renovação da Europa vai ter impacto. Portanto, sabemos que a vaga de renovação da Europa vai ter grande impacto na reabilitação de edifícios e, tendo em consideração que o setor da construção é um setor de mão de obra intensivo, será que a Ordem dos Engenheiros está a prever a realização de algumas formações específicas para os profissionais desta área? Ora, muito boa tarde. Cumprimento todos os que nos seguem à distância, aqueles que estão a participar na mesa redonda e, obviamente, os colegas em geral. Vamos ver. Eu tinha alguma coisa a acrescentar, mas não vale a pena estar a repetir a necessidade de passarmos de uma economia linear para uma circular. Sobretudo, temos de ter a noção exata do que é a finitude dos recursos que temos ao dispor. As novas políticas também lançaram novos desafios para as instituições e entidades que supervisionam estas áreas, mas, como já vimos, e através, nomeadamente, da apresentação do INPIC, digamos que as coisas também não estão a correr muito bem, porque quando 11%, 11,2% dos contratos, do total dos contratos, têm incorporação de materiais, também se formos ver em percentagem é que em cada um destes contratos à incorporação desses materiais, também digamos que devemos estar muito aquém das metas que não são imperiosas, digamos, mas que deviam de ser. Também ficou visível que os donos de obra também não são muito abertos ou não estão muito, como é que é dizer, muito afirmativos nestas imposições. Isto também não é de estranhar, porque o CCP que vai na 13ª revisão, duas das quais nos últimos tempos, continua, apesar de ter desta vez posto nos critérios de adjudicação questões ambientais, nomeadamente a utilização de materiais reciclados, continua a fazer tábua rasa de questões que ouvimos, sobretudo numa época de transição digital, o que não deixa de ser um retrocesso digital, se não civilizacional, e um atraso grande de Portugal em relação à Europa. Eu diria que, para ser mais conciso, que isto é uma questão que tem basicamente a ver com a vontade dos donos de obra e tem a ver com a necessidade dos projetos que cadernos de encargos passarem exatamente a plasmar estas exigências. A Ordem dos Engenheiros tem feito e vai continuar a fazer ações de visão da formação específica, mas vocacionada para os nossos membros, para os engenheiros. Agora, a parte que é fulcral aqui é a formação dos quadros das empresas, nomeadamente neste caso das de construção, porque aí é que interessa fazer formação profissional e colocar o foco, sobretudo nos aspectos digitais e ambientais, para que haja uma nova forma de atuação dos players da indústria da construção. Nós estamos a passar por uma grande mudança na forma de construir, a construção também vai ser alterada e os objetivos também estão focados hoje em muitos outros aspectos, como a eficiência energética, a eficiência hídrica e, obviamente, a material, que é do que estamos a falar. Nós temos um parque habitacional extremamente envelhecido, nós infelizmente estamos no 4º lugar entre os piores classificados da Europa, temos as casas não têm condições de habitabilidade e também agora temos uma diretiva nova que está a exigir a revisão da diretiva do desempenho energético de edifícios, que também vai obrigar aqui a algum esforço. Resumindo e concluindo, o papel fundamental para a formação caberá, em primeiro lugar, às empresas, porque essas é que têm que formar os seus quadros. Nós, engenheiros, estamos atentos a esta matéria e temos tido algumas preocupações em relação à atuação. Eu recordo que nós, em 2018, declarámos o ano da Ordem das Alterações Climáticas e a seguir entramos num ciclo que foi primeiro a eficiência material, eficiência hídrica e este ano é da eficiência energética. E, portanto, nós fazemos muito evento em torno de tudo isto, ações de formação em concreto, mas, repito, terão que ser, neste caso, as empresas a garantir a formação e, sobretudo, o despertar dos seus quadros
para novas exigências e novos comportamentos, porque efetivamente o mundo mudou, as consciências são outras e nós estamos com problemas graves que temos que ser atores e temos que ser, sobretudo, muito intervenientes para evitar que o descalabro não seja maior em relação às posturas e atitudes e erros que temos cometido a gerir a nossa grande casa, que é a terra. Muito obrigado. Obrigada, Engenheiro Mineiro Aires. Foi muito interessante a sua resposta e, como realmente mencionou, os quadros das empresas necessitam de grande formação. Aliás, isso também foi uma das respostas que vimos no questionário que foi realizado no âmbito do Closer, portanto, que a maior parte das empresas, os seus quadros não têm formação específica e, portanto, há efetivamente que apostar nessa área. Passo a palavra à minha colega Mafalda Mota. Olá, boa tarde a todos. This question is for Josefina. It's about Levels. Levels is a tool associated with sustainable building performance. Which approach do you consider most efficient for raising awareness in society for this issue? I think that it is very important to start to use maybe not the whole set of levels indicators, but a number of them into different kinds of policy initiatives, actually. Of course, it is extremely valid when different stakeholders start to use, promote, raise awareness of them in different kinds of voluntary approaches. But I do think that those member states which have reached the furthest already, or which are really moving forward on a larger scale, let's say, they are the ones which have started to include circularity aspects into their building regulation. So I think that's the key step. And then whether you do it with the levels indicators or something else, which is sort of similar, that might be, at least in the first stage, equally useful. And now I want to stress that we've spent 6 years in the Commission working very closely with stakeholders to develop levels and test levels. And I also really see now, as I said when I spoke before, that we are now starting to use the levels indicators and different kinds of policy initiatives as well at the EU level. So I do think it makes sense for member states who are starting to consider how to include these kinds of aspects into their own legislation or their own policy mix, let's say, to actually look at the levels indicators and gradually start to require, perhaps even without using benchmarks initially, just require the assessment and reporting of, for example, whole life carbon or something else, just to start to gather data on the national market and then see how you want to take it forward in terms of minimum values or targets. That can come later, but just to start to get used to the concepts, I think that is the key. Thank you. It's very interesting. Isabel? Estava sem som, peço desculpa. Passamos agora à engenheira Maria José Ramalho, do Grupo Casais, um grupo do setor da construção que trabalha também na área da reabilitação e demolição de edifícios, e neste âmbito a questão que gostava de colocar é que medidas prévias a este tipo de obras, seja de reabilitação ou demolição, a vossa empresa assume antes de as realizar. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Estou aqui então a fazer a representação da Casais. Relativamente à construção, à questão colocada, um dos objetivos do negócio é realmente desenvolver soluções para um habitat que seja eficiente, sustentável e saudável. Nesse aspecto e em relação às propostas que nós temos vindo aqui a falar, que já foram muito faladas, nós estamos a fazer uma aposta muito grande na industrialização da construção. O que é que isto quer dizer? Desta forma nós conseguimos, com a industrialização, fazer uma incorporação de toda a visão da economia circular naquilo que está a ser aplicado em obra. Ou seja, de uma forma geral, conseguimos maximizar e tornar o mais eficiente possível a utilização dos materiais. Portanto, nós temos uma fábrica já há algum tempo nas nossas instalações, que é a BlueFab, e que nos permite realmente fazer o desenvolvimento de soluções
que devido à ordem de colocação dos materiais permite mais facilmente a desmontagem e montagem mediante esta necessidade. Ou seja, um dos exemplos que inclusive nós temos é mesmo até o WC que nós temos no escritório da fábrica, que foi desmontado na fábrica e foi voltado a montar e é passível de ser desmontado novamente sempre que necessário. Todos estes elementos já estão a ser incorporados nas nossas obras, pelo que futuramente, mediante também as necessidades, nós conseguimos já ter este tipo de cuidados para uma próxima demolição de interiores do edifício. Para além desta eficiência de materiais, também estamos com uma aposta muito grande na própria utilização de materiais mais eficientes, nomeadamente, e já desde o ano passado estabelecemos uma parceria, que é a parceria CRI, com a utilização de materiais mais sustentáveis. A marca CRI, portanto, é a aposta de uma laje híbrida que tem menos utilização do betão. Portanto, temos aqui uma aposta mista entre o betão e madeira, em que realmente conseguimos diminuir muito mais o impacto associado ao betão normalmente utilizado na estrutura de um edifício, em que passamos de 750 kg de CO2 por metro quadrado de uma betonagem normal para um impacto de 150 kg por metro quadrado com este módulo híbrido. Para além disto, isto é uma laje típica que é passível de ser reutilizada em qualquer outro edifício. Portanto, assim, inicialmente temos a parte de industrialização, em que temos o interior do edifício, e neste momento já conseguimos fazer esta desmontagem e aplicação noutros edifícios quando necessários, e assim completamos com a parte da estrutura, em que também é passível de ser reutilizada. Pois, entretanto, também temos muitas outras soluções, mas se calhar para aqui realmente também não posso estar a falar todas as iniciativas que temos na empresa, mas algo que também me parece bastante importante referir é o próprio modelo de negócios. Portanto, nós agora também, uma das questões que temos é o envolvimento do construtor numa fase mais cedo. Portanto, normalmente é feito o projeto, o licenciamento da construção, e só numa fase posterior é que entra o construtor para aplicar na prática aquilo que foi desenvolvido à partida. Desta forma, com o nosso envolvimento diretamente com o cliente e com os projetistas, nós conseguimos muito mais cedo apresentar soluções construtivas plausíveis que vão de encontro a soluções que se calhar só encontraríamos problemas numa fase em obra, tal como, por exemplo, compatibilização de redes, entre outros. E desta forma conseguimos garantir que temos um processo uniforme e sem qualquer tipo de atraso e de demoras, atrasos nos planeamentos e qualquer tipo de alterações. Portanto, é um modelo de negócios IPD, que é a sigla de Integrated Project Delivery, e que neste momento também estamos a utilizar muito juntamente com os nossos clientes. Para terminar, também posso dar aqui um exemplo prático, porque nós realmente este ano também vamos ter, pronto, além de estarmos aqui a dizer estas tendências e a aplicarmos aqui estes princípios, temos também a parte de investimento imobiliário, portanto, com isso também vamos conseguir construir um edifício que já vai colocar na prática todos estes princípios que nós já temos na empresa e que vamos aplicando aos poucos, mas que vamos conseguir aplicá-los todos de uma só vez num edifício feito com investimento do Grupo Casais, com investimento da Casais Imobiliária, em que realmente será uma obra já com o selo verde, portanto BREEAM, WELL, também ligada à parte também de saúde do edifício, e que vamos conseguir ter um espaço como serviço, portanto será construído realmente já com estes princípios da industrialização, da laje híbrida, da CRI, e também com toda a parte de BIM, as tecnologias já, o BIM já é vulgar, portanto na construção, para a compatibilização das especialidades, mas que incorpora muito o modelo do espaço como um serviço. Portanto, é feita a venda de um espaço de X metros quadrados e o aluguer de X metros quadrados que são adaptáveis mediante a necessidade do cliente e do residente daquele espaço. Portanto, havendo a necessidade, podem colocar o espaço com mais quartos, com menos quartos, mediante aquele espaço designado. Não sei se querem que fale mais alguma coisa. Também tenho um bocado de medo de me alongar aqui na resposta. Não se alonga na resposta. Eu diria que no âmbito do contexto do projeto Closer, que tem mais a ver com o fim de vida útil dos materiais, seria mais saber as práticas prévias do Grupo Casais em relação aos materiais quando faz a reabilitação ou a renovação dos edifícios.
Bem, nessa fase, neste momento, na fase, quando nós entramos e já nos encontramos nesta fase prévia, não temos, fazemos a seleção das demolições, tal e qual como os princípios de resíduos assim nos ditam. O nosso princípio passa mais por prevenir neste momento essa introdução no mercado, do que agora, tal como todas as construtoras e como o mercado exige, fazemos sempre a seleção dos resíduos de acordo com os seus princípios e tentamos valorizá-los ao máximo. Mediante esses princípios, e até agora o 46 de 2008 ainda permitia esta habilitagem da RCD em obra e fazer esta reciclagem noutros princípios, veremos depois o que as normas técnicas da APA o permitirão ou não, mas tentamos sempre realmente privilegiar a reciclagem acima de tudo para garantirmos que temos aqui, para evitar e fazer o desvio ao máximo de resíduos de aterro, que realmente é a nossa última prioridade. Obrigada, Engenheira Maria José. Mafalda. Obrigada. A próxima questão é para a vereadora Ana Carvalho, tem muito a ver com o papel dos municípios. Nós, em tempos, estivemos juntas num seminário, talvez em 2018, 2019, em que apresentaram o vosso simulador. Nós gostaríamos de perceber um bocadinho mais se no âmbito da sensibilização aos vossos municípios, para a gestão, que atividade é que a Câmara tem vindo a desenvolver e se isso se traduziu numa diminuição das deposições ilegais, de RCDs, que nós habitualmente ouvimos sempre reclamações, já ouvimos até com nossos olhos, nos pinhais, nos leitos de rio, etc. E se o vosso simulador tem vindo a contribuir para uma efetiva estimativa e com isso permitir que os produtores do resíduo consigam dar o adequado, a correta gestão aos resíduos. Como é que, no fundo, tudo isto funciona, a sensibilização com o vosso simulador? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. De facto, esta questão é um desafio para as autarquias e nós, pronto, eu tenho estado a ouvir um bocadinho este webinar, nós vivemos num país a várias velocidades. Quando há bocadinho a senhora representante de casais diz que o BIM já é uma coisa corriqueira, não é verdade, não é corriqueiro, pode ser corriqueiro em Lisboa e no Porto, mas a maior parte das empresas projetistas não utiliza BIM. E, portanto, para a maioria das obras, não estou a falar, se calhar utiliza para 10%, mas não para os 90% das obras. E, por outro lado, também a maioria das empresas não são como a casais, são empresas pequeninas, que as pessoas funcionárias não têm informação, e, portanto, isto acaba por cair tudo nas autarquias. Esta responsabilidade de gestão das obras a nível nacional acaba por estar muito em cima das autarquias. Nós, na Figueira, temos um regulamento urbanístico que realmente define, como disse, nós temos a pessoa quando pede a licença de construção tem que apresentar logo através de uma folha de cálculo, que no fundo nós fornecemos, uma simulação de quanto é que irá ter, que está a prever ter de RCDs, é assinada pelo diretor da obra. E depois, no final da obra, tem que entregar os comprovativos, as guias, enviar as listagens também agora, não é? No fundo, demonstrando que a ordem de grandeza é mais ou menos semelhante. Claro que depois aqui entra o bom senso, porque cada caso é um caso, temos que ir avaliando, às vezes os RCDs são diferentes e as quantidades são diferentes, isto não é uma ciência exata, não é? Pronto, é muito avaliado caso a caso. Mas há uma questão importante que é, porque obviamente o paradigma hoje é a reabilitação urbana, nós temos, não sei quais são as estatísticas a nível da Europa, mas temos o país cheio de casas devolutas, o nosso concelho são cerca de 5.000, seriam cerca de 5.000, e portanto a prioridade, e o PDM agora quando foi revisto, quase que proíbe a construção nova, é muito difícil a construção nova, fora pelo menos dos aglomerados, e portanto a ordem do dia é a reabilitação. Para isso, a maior parte das vezes tem que haver demolições. Sempre que há uma demolição, um pedido de demolição, há uma vistoria prévia por parte do município. Nós temos uma comissão de vistorias, fazemos um relatório depois da vistoria, dizendo o que é que pode e deve ser aproveitado. Porque também há aqui uma questão importante. Há bocadinho, na Ordem dos Engenheiros, falavam que tem que se dar formação aos engenheiros, claro, aos técnicos, é muito importante, mas aos donos de obra também é muito importante, são eles que mandam e são eles que pagam. E, portanto, eles também têm que perceber a importância não só porque o objetivo também é reduzir a produção de RCDs.
Portanto, não produzir isso é o primeiro, é como qualquer política dos R's, não é? E a primeira é não produzir RCDs. Esse é o ideal. E, portanto, é aproveitar tudo o que é possível. É possível aproveitar os tabiques, as paredes de tijolos de adobos, é possível aproveitar as cantarias, as madeiras, tudo é possível. Mas também é preciso que o dono de obra tenha sensibilidade para isso. E essa sensibilidade muitas vezes não existe. É uma questão cultural do país, tem que ir passando, obviamente que os empreiteiros também têm que ter esse trabalho, os projetistas, é muito difícil depois em obras, a senhora da Casais estava a dizer que o ideal era que o empreiteiro já estivesse relacionado ou estivesse já envolvido na elaboração dos projetos. Ora, isso tal não é possível numa obra pública, não é? Porque uma obra pública, essa questão põe-se logo de parte, a não ser que seja concepção e execução, que é mais raro. Mas o normal não é assim. E, portanto, isso não se poderá colocar-se em obras privadas. Mas, mesmo assim, acho que é difícil, de acordo com os processos que existem, o tempo de demora, o empreitar estar logo envolvido desde o início não é fácil. Pronto, e depois também tem tudo a ver com outra questão, que é o preço das casas metro quadrado. Portanto, o valor, e tudo consegue-se fazer, se calhar, em Lisboa e no Porto, e é muito difícil noutros sítios onde as casas não têm o valor metro quadrado que existe. E, portanto, as pessoas vão poupar aonde? No empreiteiro, o empreiteiro ganha aquele que fizer o preço mais baixo, não estão preocupados se usa reciclados, se usa materiais reciclados, e não estão muito preocupados onde é que ele coloca os RCDs. Pronto. Claro que não é tudo mau, porque ao fim destes anos o nosso regulamento urbanístico passou a ter esta imposição desde 2016 e, portanto, não é tudo mau. Tem havido uma evolução muito positiva. Nós temos uma empresa que faz reciclagem de RCDs no nosso concelho e a empresa que passou por muitas dificuldades porque ninguém ia lá entregar RCDs. Agora não é essa a realidade, portanto, as coisas estão a melhorar. Há menos deposição de RCDs, mas ainda há, porque apesar do nosso concelho ter estas restrições, os outros não têm, e portanto aqui ao lado, os empreiteiros que fazem obra noutros concelhos vêm aqui depositar os RCDs na mesma, portanto, e por isso é que esta imposição deve ser uma imposição nacional e não uma opção de cada município. Acho que é uma carga muito grande para os municípios, acho que o Estado devia ter uma atuação um bocadinho mais genérica, bem como as forças de fiscalização também, ou seja, está tudo em cima dos ombros dos fiscais municipais, que não devia ser, a Polícia de Segurança Pública, a GNR também devia estar muito sensibilizada para este tema, e eu não considero que esteja. Pronto, isto é o meu contributo, se calhar alonguei-me demais, mas pronto, é o que tenho a dizer sobre o tema. Não de todo, e realmente os municípios têm um papel importante, mas aqui todos somos corresponsáveis, não é só os municípios, é o dono da obra, é o projetista, é o empreiteiro, todos temos um papel importante. E pelo seu contributo, eu para entender que ter um regulamento municipal forte e robusto, e depois este método do que é que estimar o que é que se produz, depois verificar com a efetiva produção, ajuda, no fundo, na correta gestão. E se calhar mais municípios deviam também seguir o vosso exemplo e ter algo semelhante, não digo igual, mas pelo menos algo semelhante. Muito obrigada pelo seu contributo. Passaria agora a fazer uma questão ao engenheiro Carlos Aires. Gostaríamos de saber se, ao nível da formação académica em engenharia, se considera que se deveriam promover, alterar algumas questões para promover o conhecimento das práticas de economia circular, no fundo para tentar explicar como é que se poderia, no fundo, aumentar aqui a utilização dos recursos e não olhar para os resíduos como algo a pôr em aterro, mas sim algo em aproveitar. Acha que os cursos de engenharia, não só de civil, mas outras, deveriam de ter aqui uma alteração curricular, digamos assim? Tem o micro desligado. Ora bem, isto deve ser a coisa que mais soube, é ligar o microfone, realmente. Nós estamos sempre nos Zooms mas esquecem-de sempre. Não, essa questão é oportuna e é muito importante, porque, vamos ver, nós, como é sabido, estamos a entrar num novo quadro do ensino superior de engenharia em Portugal, que é o que resulta do Decreto-Lei 65/2018,
que depois de termos tido a reforma de Bolonha, veio agora pôr fim aos mestrados integrados e cria um primeiro ciclo de estudos, basicamente em ciências de engenharia. Estamos a falar de matemáticas e físicas, que, salvo raras e honrosas exceções, dificilmente vai dar competências profissionalizantes. Isto é uma verdade incontornável, que uma pessoa ao fim de 3 anos que só dá matemática e física, pouco ou nada sabe de engenharia. Há de aprender depois a seguir. É fundamental, mas isso é um problema que foi criado. Neste mix de uma licenciatura de ciclo curto e depois de um segundo ciclo, já que não há mestrados integrados, há uma referência à atribuição de skills complementares em diversas áreas, desde filosofia, desde ópera, música, uma série de coisas, e digamos que eu gostaria mais de ver estes espaços preenchidos com aspectos como este que estamos aqui a discutir, ligados à circularidade e à descarbonização da economia, e, por que não, até à questão da própria economia, porque isso daria, com certeza, maiores competências aos alunos. Não quer dizer que as outras não sejam importantes, mas isso é daqueles aspectos que, para além da sensibilização, há que criar conhecimento nas novas fornadas de engenheiros que digamos. Nós vamos ter um problema grave, e isto basicamente no ensino superior de engenharia, que é o que eu posso chamar de volatilidade curricular, que é os currículos vão ter necessidade de se adaptar tão rapidamente, porque as tecnologias e a ciência e as tecnologias estão a avançar de tal maneira, com a aceleração digital, que os currículos de quem começa agora um curso com um determinado programa curricular, quando chegar ao fim já houve necessidade de, com certeza, e alterações. Isto é o principal desafio que se vai pôr agora ao ensino superior da engenharia. Daí que, e espero que me esteja a ouvir, que me interprete exatamente como eu quero ser interpretado, o ensino politécnico tem aqui um papel fundamental. O ensino politécnico tem vindo a mimetizar o ensino universitário. Isto não é nenhuma crítica, é uma constatação apenas, não faço comentários. Mas o ensino politécnico tem um papel muito importante na formação destas áreas e, mais importante do que as universidades, na ligação às empresas. E, portanto, nós temos que realmente, em relação a estes desafios, pôr os pés no chão e saber exatamente o que é que os novos engenheiros do futuro e o que é que os novos gestores, porque um engenheiro é um gestor forçosamente, sempre, vão ter que aprender e como é que vão ter que olhar para aquilo que é o desempenho da profissão no futuro. Acresce outra coisa importante, é que em determinadas áreas da engenharia, quem não apostar na formação contínua ao longo da vida, e constante, diria mais, vai com certeza ficar rapidamente obsoleto ou desprovido de conhecimentos adequados para o exercício da profissão. Enquanto antigamente, no meu tempo que eu sou engenheiro civil, nós tirávamos um curso praticamente para toda a vida, que as coisas pouco evoluíam, agora não vai ser assim. A transformação digital e a pandemia, ela própria causou uma aceleração de tudo isto e, portanto, são desafios novos. E, portanto, é incontornável que, efetivamente, estas questões têm que fazer parte da formação académica e da visão dos novos engenheiros, porque a maior parte dos atuais engenheiros já tem estas preocupações, mas também é verdade, e já foi dito aqui, ao bocado disso, parece que não foi bem interpretado, ou mal interpretado, porque depois fui quase corrigido. Há muitas empresas já a apostar nisto e, aliás, a intervenção conheço bem, o Grupo Casasais é uma das empresas que tem à frente dele um engenheiro de excelência, nosso colega e membro eleito da Ordem, e que é um dos casos em que é evidente, mas há muitas outras, não quero estar a resumir isto a um único grupo. As empresas começam a ter preocupações grandes nesta matéria, mas para isto precisam, obviamente, que os engenheiros, que já venham formados com a preocupação e com o conhecimento, bem como estes engenheiros também têm que ir parar aos donos de obra para aqueles que são mais reticentes ou que demoram mais
a prosseguir nestes caminhos, que rapidamente passem a pôr isto na sua agenda diária e que isto passe a constituir uma preocupação da sua atuação, tal como qualquer outra prática habitual. Muito obrigada pelo seu contributo. E tem toda a razão, nós estamos numa velocidade estonteante, temos de estar constantemente a atualizar-nos, porque o que era ontem já não é amanhã, e é muito diferente do que era há 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Isabel. I'd like, as Engenheiro Mineiro said, we are always closing our microphone and we begin talking with it closed. So, Josefina, regarding levels, how do you think we can combine the new levels approach with other building sustainability reporting schemes? Yeah, that is really something that I appreciate, because as I believe I already touched upon when I presented levels, we've had a number of the bigger, but also not just the biggest, certification schemes very much involved in the development and the testing of levels. And it means now that many of them are really keen on aligning themselves with levels. So there are several projects ongoing when schemes such as, you know, the German DGNB, the French HQ, Spanish Verde, etc., where they are looking at how to align the parts of their schemes which are touching on the same things as levels does, how to align themselves with those indicators. Because I guess, first of all, they think it has been well done. They've been part of it as well, so they are happy with the outcome. And so there is a sense of buy-in into the levels results. But also they understand, of course, that if they want to be relevant in the future in relation to different kinds of policy initiatives, you know, whether it's sustainable finance or future energy performance of buildings directive, etc., if they want to be relevant, and these policy initiatives are referring to levels for different kinds of aspects, well, then these certification schemes need to be using these indicators as well, right, in this way. So I think they see it as a big plus. I've understood clearly that they are certainly not seeing levels as a competitor. You know, they've been very keen on taking part in the development and testing of levels. I think they more see it as a way of raising awareness and understanding of these concepts beyond the rather narrow group of those buildings which are currently undergoing certification. So I think we see a good progress there. It doesn't mean, of course, that all certification schemes are looking into this now, but a large number. So I'm hopeful, and I think it's good for the sector if these things are sort of converging. Of course, then schemes can choose to include certification schemes. I mean, can choose to include other aspects as well, which Levels is not touching on. Levels has in this development, we have really tried to focus on what we think are the absolutely most important things. So we didn't want to come up with 20, 30, 40 indicators. We wanted to keep it tight because we wanted it to be something that most projects could actually handle. So yeah, and of course, just to stress that Levels, maybe I didn't say that in my presentation, but Levels is not a certification scheme. It doesn't come with benchmarks or different, you know, levels gold or plus or A or something like that. It is really a common language, which then other initiatives, whether they are certification or policy initiatives, they can use that language, they can use those indicators, and they can set benchmarks themselves. Thank you, Josefina, for your clarifying answer. Because sometimes people hear about new reporting schemes and they think there's another competition that we're going to have, as you explained. Yeah. It's an additional way of reporting everyone on the same
weigh the sustainability performance of the buildings. And just to say that I've understood, it's not just the certification schemes which are happy about getting some kind of, can I say, almost like harmonization, but also the sector in general. For example, when I speak to construction product manufacturers, they are very happy about that development because they see now they have to report in different ways depending on who they're reporting to, right? But they are very keen on seeing this rather more harmonized way of looking at things. It doesn't mean that everything needs to look exactly the same, but that we have some kind of core, which is indeed the same. I think most building professionals find that useful. Thank you. Mafalda. Então, a minha próxima questão é para a engenheira Maria Ramalho, da Casais, e na sequência do que já foi perguntado a outros colegas de mesa, efetivamente já percebemos que é muito importante a implementação de boas práticas, no fundo, de desconstrução, mas isso requer uma grande formação específica dos profissionais. E, no fundo, gostaríamos de saber, na sua opinião, o que é que considera relevante em termos de formação ou formações para a aplicação das princípios de economia circular e para que haja uma efetiva desconstrução. Sim, em relação à parte prática na aplicação da construção, e realmente já foi aqui muito referida esta parte na construção por parte dos empreiteiros gerais, que realmente é fundamental, seja por parte da mão de obra que tem que ser preparada para esta desconstrução. Portanto, nós mudamos completamente aqui o paradigma de algo que nós removemos, que é para ser triado mediante frações de minerais e, portanto, mediante alguns fluxos de resíduos mais grosseiros, mas que vai para a reciclagem, para materiais que têm que ser preservados o máximo possível, porque serão reutilizados ou reciclados ou valorizados de alguma outra forma noutras habitações, noutras obras de construção e edificação. Dessa forma é mesmo muito necessário, é o chamado saber fazer no terreno, portanto é muito importante aqui para a parte da preparação da mão de obra. Acabamos por ter muito, à semelhança um bocadinho já daquilo que existe com a arqueologia, não é? Portanto cá até quase uma numeração dos materiais, de todos os elementos que são para desconstruir e para analisar noutro local, também provavelmente terá que ser de uma forma muito equivalente, dependerá também aqui dos guias depois das auditorias pré-demolição com os elementos identificados, mas que terá que ser algo muito mais cuidadoso. De uma forma geral, para a mão de obra, dependerá muito realmente depois na aplicação da prática, porque a formação que será dada à mão de obra será depois uma sensibilização da temática para os trabalhadores realmente estarem a par do tema, para pequenas empresas estarem a par do tema, para que depois, durante a aplicação em obra, que não seja uma novidade já o tema. E, portanto, aquilo que se trata é a aplicação na prática, a operacionalização dos princípios que nós já temos por aplicação na construção. Daí, também é muito importante em obra e também formação para os nossos quadros superiores, nomeadamente como saber gerir em obra estes elementos, porque tudo isto tem aqui implicações que neste momento que requer aqui algum pensamento, como por exemplo espaço de estaleiro para stock. Mediante o tipo de obras e mediante a localização, o espaço para estaleiros é muito complicado, mais ainda agora se temos elementos que têm que ser conservados, têm que ser preservados para o transporte para algum local. Portanto, não só as condições de transporte têm que ser asseguradas, como o destino. E que destinos são esses? Portanto, isso quando as obras começarem realmente a aplicar estes princípios na prática, e já é aplicado até em alguns pontos, mas quais é que são os destinos de forma a que realmente não haja também aqui atraso, ou que haja um perfeito alinhamento entre o planeamento e a execução depois em obra. Mas isto, na construção, realmente é fundamental, e eu concordo realmente com tudo aquilo que foi dito, mas não quero deixar de chamar a atenção para que é o fim quase da linha de processo de construção. E o que é que eu quero dizer com isto? É que, mais a montante do processo, nós temos projetistas, temos o cliente e temos realmente a parte de licenciamento. Portanto, nós fazemos a execução em obra, mas uma das maiores dificuldades que nós realmente vemos é, por exemplo, os projetistas em obras públicas quando temos PPG-RCDs, que é raro o caso em que fazem a identificação dos materiais reciclados e quando faziam de reutilização também de terras e, portanto, poucas mais tipologias de materiais. E, portanto, nós também precisamos aqui assim de, vamos executar, claro,
mas precisamos aqui também de todo o ciclo produtivo da indústria da construção. Somos apenas uma das pontas e precisamos, neste momento, isto é uma simbiose muito grande entre todos os elementos, que é necessário haver uma sensibilização. Mesmo por parte, inclusive até das entidades governamentais, nomeadamente, pronto, a Agência Portuguesa do Ambiente, a título de exemplo, e mesmo a Secretaria do Ambiente, é fundamental não só o cumprimento da lei, mas a própria sensibilização, porque quando nós determinamos os objetivos do governo e das entidades que servem de exemplo e orientação, temos uma visão, temos os princípios orientadores, precisamos de definir quais é que são as ações a tomar na prática para garantir o cumprimento desses objetivos. E para isso é necessário uma sensibilização, é necessário realmente uma maior fiscalização, isto também já foi muito falado aqui, mas muito esta sensibilização também para o tema e, portanto, para todas as... E isto também já foi falado aqui, mesmo até pela engenheira Ana Carvalho muito bem, a Casais é uma empresa grande, mas nós lidamos com subempreiteiros. E a quantidade de subempreiteiros que não têm acesso a esta informação e que não têm conhecimento do que se passa, quais são os webinars, inclusive, disponíveis, que no dia-a-dia realmente têm que ter algum tipo de dificuldade. O próprio acesso à informação e sensibilização também facilita, pronto, e os webinars estão disponíveis de forma gratuita, assim como o site da Agência Portuguesa do Ambiente, mas a parte prática, em que há notícias, casos práticos, exemplos concretos, porque realmente notícias sobre o tema também é muito importante. E, claro, onde tudo começa, que é no cliente, portanto... Nós já temos esta facilidade em projetos privados em alguns projetos, realmente temos esta facilidade com o cliente, propormos aqui algumas soluções construtivas, mas realmente são os clientes que vão determinar o que vai ser aplicado. E isto realmente é uma mudança cultural muito grande, porque nós tipicamente em Portugal temos uma cultura ainda muito virada para o que é novo, não é o que é bonito, o que é novo, o que está em primeira mão e, portanto... Isto tem aqui assim tem muito que se lhe diga, eu era capaz de falar a tarde inteira sobre isto, porque realmente tem muita coisa, existem vários grupos de trabalho trabalhados, a Smart Way sei que tem um grupo de trabalho dedicado a isto, sei que a Circular Economy também há uns anos também fez um projeto piloto neste sentido de ter um banco de materiais disponível em Lisboa, também muito interessante, mas que até terminou, portanto não sei qual foi o sucesso, mas tudo isto agora para operacionalizar e traduzir na prática. Estamos a aguardar com expectativa porque precisamos de colocar isto na prática para conseguir aplicar e ter a certeza que tudo isto se torna uma simbiose perfeita para conseguir alcançar os objetivos a que nos propomos. Obrigada. É bem verdade que todos os intervenientes têm um papel muito importante, não só o empreiteiro, mas desde logo quem concebe, não é? O projetista e depois o dono de obra, que é aquele que exige, quer assim ou quer assado, tem um papel muito importante. É claro que o empreiteiro também pode, em algumas circunstâncias, não todas, tentar convencer o dono de obra a dar umas alterações. Há situações em que é mais fácil, outras mais complicado. E pelo facto de haver vários tipos de subempreiteiros, às vezes dificulta esta passagem de formação, mas não podemos desistir, temos de ser resilientes e continuar, não é? Água mal em pedra dura, tanto bate até que fura, portanto temos que insistir. Obrigada mais uma vez. Isabel, passo-te a palavra. Fazia aqui uma última pergunta à engenheira Ana Carvalho. Sendo a Câmara Municipal da Figueira da Foz uma das poucas que efetivamente incorpora mais de 5%, quando aplicável, como diz atualmente a legislação, nos seus projetos de renovação de edifícios, eu gostaria que nos falasse um bocadinho da sua experiência, até porque agora no seguimento do que a engenheira Maria Ramalho esteve a falar, terá casos práticos que poderá aqui falar, se calhar, um pouco. Bem, é assim, antes de mais eu também gostaria de dizer que eu considero que os RCDs são um parente pobre dos resíduos, porque para quase todos os outros os circuitos estão definidos, temos por exemplo, um exemplo, a Sociedade Ponte Verde, e eu acho que no caso dos RCDs essa questão também devia ser implementada. Há uns anos atrás houve vontade de fazer isso, entretanto as coisas não avançaram, até apresentámos à Secretaria de Estado do Ambiente na altura essa intenção, mas pronto, julgo que as coisas não avançaram. Porque o circuito não está montado, a realidade é essa, e mesmo para nós, nas obras públicas, nós pomos realmente e exigimos a incorporação de materiais reciclados, mas fica muito na base da pavimentação, do enchimento de valetas, nos passeios, portanto, muito nesse... Quantas vezes esses filmes fazem?
uma interferência. Uma pequena interferência. Pronto. E a realidade é essa, é que não existe o circuito montado. E por outro lado também, mais uma vez, as coisas vão sempre acabar na questão financeira. Tem que ser vantajoso financeiramente para o empreiteiro, para o dono de obra, utilizar materiais reciclados. Tem que ser vantajoso. Ou então é obrigatório. Portanto, das duas, uma é obrigatório e depois, caso não o façam, há penalização. Porque mesmo nós internamente no município temos feito um esforço grande para sensibilizar os projetistas internos a tentarem incorporar estes materiais. E porque temos realmente acesso a eles aqui no concelho, é fácil pôr nos cadernos de encargos essa questão. Mas é algo que os empreiteiros ainda não valorizam e então os donos de obra privados não valorizam mesmo. E eu acho que isto só vai mudar realmente quando a questão financeira ou quando houver penalizações complexas, que não há, ou quando for muito vantajoso em termos financeiros. Isto foi como a questão dos sacos de plástico nos supermercados. Quando passámos a pagar, reduzimos imenso a produção de sacos de plástico em todo lado. Pronto, é um bocadinho a mesma situação com os RCDs. Eu acho que tem que haver um sistema regulador para tudo, quer para evitar a sua produção, ou a produção e a deposição em locais ilegais, quer também para promover a sua aquisição, portanto, de materiais reciclados. Acho que é fundamental. Mafalda. Então, sim, para tentarmos finalizar e fechar aqui esta nossa mesa redonda com chave de ouro, deixaria a hipótese de cada um fazer um pequeno comentário acerca de se a economia circular é por si só a solução para o aumento da população e para questões do consumo excessivo de materiais. Teve um último comentário acerca deste pensamento e poderíamos começar talvez por... Também à Josefina. Pois, né, Carlos? Sim. Deixa-me ver se consigo traduzir aquilo que... Josefina, circular economy, it is by itself the solution to overconsumption and population increase. And Josefina is first, if you want. Sorry, I didn't quite understand the question. Oh, sorry. I will try to speak more slowly. Circular economy is by itself the solution to... Solution. That was the word I didn't hear. Okay, sorry. Well, I think there are many things that need to come together. And I think circularity is one way of reducing consumption. But to take the example of buildings, of course, even if we increase let's say the reuse and recycling and so on of materials, let's say that we start to build much more. Let's say that we start to build many more square meters. We all have bigger buildings. We all have secondary homes. I don't know what. Then we can. It will still be a problem, I think, and we will probably have an increased consumption even if we are raising the bar for circularity. So I think there are many things which need to come together. We can see, for example, how what has happened in terms of energy efficiency. Okay, our buildings are getting more energy efficient, but we have an increased number of square meters. So in the end, the energy saving has not come to what we expected. So, and I think it's the same with circularity, that I think it is one of the things which can drive down consumption, and which I think is very important to sort of get our society onto that track. But I think it is not the only thing that needs to happen. Thank you. Sem uma ordem específica, tipo os quadradinhos que eu estou a ver as caras, talvez passar a palavra à vereadora Ana Carvalho.
Sim, eu também concordo que não é a única solução. Eu acho que, um bocadinho como a questão dos veículos, que a tendência será no futuro nós usarmos veículos e não comprarmos, não termos carros nossos, em que a maior parte do tempo estão parados e desocupados. Eu acho que vai acontecer o mesmo com as casas. Nós vamos usar as casas, portanto, eu sei que isto para Portugal é uma coisa um bocadinho, nós somos muito, damos muito valor à propriedade, não é? E a termos as casas, termos os terrenos, mas eu acho que é um paradigma que tem que mudar e nós temos que usar as casas. Por exemplo, as casas, não faz sentido ter uma casa de férias vazia durante um ano inteiro, não é? E usá-la durante 15 dias. Isso, do ponto de vista de materiais, é um desperdício. Os materiais que lá estão colocados, no fundo, não estão a ser usados e estão, se calhar, a ser usados outros. E, portanto, eu acho que o ideal será mesmo esse, é ter o número de casas suficientes para o número de pessoas que existem. Nós temos muitas casas devolutas e não podemos ocupar mais área, impermeabilizar mais terrenos a construir quando existem tantas casas devolutas no nosso país e a população não está a crescer. Portanto, eu acho que, para além da circularidade, obviamente, dos materiais e de tudo, acho que tem que ser por evitar a nova construção. Acho que esse é o novo paradigma. E usarmos as casas e não termos as casas. Obrigada. Passaria a palavra ao Engenheiro Carlos Mineiro. É sem ordem específica, é os quadradinhos que eu estou a ver, peço desculpa. Muito obrigado, muito obrigado. Não, eu gostei desta intervenção porque eu não percebo é como é que se consegue dizer aos promotores imobiliários e a quem trabalha nessa área que se acaba com a construção nova. Vamos ver, não há nenhuma que a reabilitação, para mim, é o caminho e é prioritário, não é? Eu gosto muito da reabilitação, o que está a ser feito é excelente e, portanto, eu defendo muito mais o reabilitar em detrimento da construção nova. Agora, nós temos aqui um problema. Nós, como há bocado estava aqui a escrever umas coisas, nós não estamos numa mudança de época, nós estamos numa época nova já. E, portanto, nós ainda não nos consciencializamos disso, mas nós vamos ter aqui muita mudança. Desde mudança de pensamentos, desde mudança de mentalidades. Eu estava a falar agora dos carros que nós não gostamos de ter. Eu tenho 3 ou 4 carros, porque são carros velhos. Eu gosto de colecionar os carros, alguns deles o primeiro carro ainda o tenho, e portanto eu não me quero desfazer de meus 2 cavalos, que eu não podem me dar todo o dinheiro pelo carro, que eu não vendo a ninguém. Portanto, também ele não anda nada, se fizer 1000 km por ano é muito, até porque é um terrível poluidor, não é? Nunca sai à rua, mas é um poluidor terrível. E, portanto, mas há aqui uma questão que é interessante, é que os materiais reciclados são mais caros do que os materiais novos. Atenção. Porque a reciclagem é custo acrescentado. E, portanto, isto ou é baseado em políticas e é baseado em obrigações e há que ter a consciência que se vai pagar mais por fazer o mesmo, não é? E, sobretudo, agora assistimos, por causa de toda esta procura e das questões logísticas mundiais, das questões logísticas mundiais, uma subida dos preços dos materiais brutal, de 14%. Não se via disto há muitos anos, há décadas em Portugal. E, portanto, nós temos aqui um desafio novo, que é, a par das políticas, tem que haver a consciência que o utilizador, e o utilizador final é quem compra o bem e é quem fica dono do bem, com a utilização contínua ou descontínua, vai ter que pagar um custo acrescido pela reciclagem. Isto tem que ser interiorizado. Qualquer empresa que esteja a funcionar e a construir, se tiver que recorrer à reciclagem de quase todos os materiais ou ao máximo possível, vai ter um custo acrescido. E, portanto, isto é bom que também comecemos a incorporar nas nossas cabeças a ideia de que tudo isto tem custos, tudo isto dá origem a novas economias e tudo isto dá origem a novas oportunidades. E, portanto, é assim. Muito obrigado. Obrigada, não. Engenheira Maria José Ramalho, quer dizer palavras sobre este pensamento, uma mensagem final? Sim, portanto, também já não tenho muito a acrescentar porque já foi muito dito aqui, mas realmente é uma realidade que nós temos, é o continuar a construir o novo e não ainda fazer a reutilização do velho, entre aspas, da segunda mão. Ainda temos muito por fazer aqui. Realmente nota-se ainda muito esta dificuldade nos clientes também, portanto eu lido maioritariamente com clientes
de obras privadas, pouco de obra pública, portanto, não sinto realmente mais essa dificuldade. Não há muito mais para dizer a não ser realmente esta última mensagem, que é sensibilização, sensibilização, sensibilização. Portanto, é necessário, assim como existem muitos estes webinars, é necessário realmente aqui muita divulgação e a ver como é que as coisas correm. É alinhamento, comunicação e sensibilização. Obrigada. Obrigada a nós. Isabel. Obrigada. Chegamos ao fim deste nosso webinar. Começo por agradecer a participação de todos. I'd like to thank you, Josefina, for being with us, learning a few words in Portuguese, probably. And we're going to continue our work on the use of recycled materials and the reuse of materials and the sustainability of buildings. Obrigada a todos, especialmente aos membros dos painéis, aos oradores das apresentações, e esperamos contar com todos os participantes deste webinar para darmos continuidade à elaboração do nosso guia de auditorias de pré-demolição e conseguir a sua boa implementação no futuro.